Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Deus, sendo Deus, por que não destrói o ser humano? Como a gente muitas vezes questiona, ouve, diante de tanta miséria, tanta corrupção, tanta maldade, por que ainda sobrevivemos? Nós precisamos entender e conhecer a história do povo de Deus, daquele que Ele criou. Ou seja, precisamos entender a nossa história, pois se não entendermos, não compreenderemos o que passamos em nenhum momento que nós vivemos. Lá em Gênesis, relata isso, fala por quê. E logo depois do dilúvio, na conversa que ele tem com Noé e as promessas que Deus faz, diz assim, lá em Gênesis 9, do versículo 12 ao 18, disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Ou seja, não era uma promessa somente para Noé e seus filhos e para os seres viventes daquela época. Porém, nas nuvens o meu arco será o sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então nós precisamos entender isso. Mesmo que sejamos dignos da destruição, por causa do nosso pecado, da maneira como nós vivemos, da nossa corrupção, Deus tem essa promessa que não mais nos destruiria daquela forma. A gente precisa entender isso, mas Ele já tinha um plano que já tinha sido estabelecido antes da criação do mundo, que por meio de Cristo nós seríamos resgatados, salvos, perdoados os nossos pecados. Cristo, com a sua obra naquela cruz, nos levaria à justificação. Ele nos justifica. Não se trata de nós, das nossas obras, do que possamos fazer, mas do que Cristo, do que o Pai fez em nosso favor para nos resgatar e nos comprar para o seu reino e sua glória. Entendermos isso é fundamental. Mesmo que haja tanta corrupção, o que Deus deseja é que nós conheçamos Ele plenamente, segundo a sua vontade, que não andemos segundo a natureza humana que se corrompe cada vez mais. Nós precisamos entender isso. Nós somos resgatados por Cristo para vivermos segundo Cristo, no mesmo modelo de Cristo, seguindo o seu exemplo, sendo seus imitadores. Isso é possível? Essa é a questão que a gente pergunta e nós precisamos entender também, através das promessas e das Escrituras, que nós somos resgatados, que Ele nos faz um novo ser, uma nova criatura, para vivermos neste mundo como Cristo, andando na verdade, pois recebemos da natureza de Deus, fomos feitos à imagem de Cristo, fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, a maneira de viver da natureza humana que nos leva a uma corrupção cada vez maior. Ele nos resgata, nos salva, nos coloca na sua presença para que a gente ande neste mundo como Cristo. Precisamos crescer, amadurecer e rejeitar as paixões humanas. Ou seja, rejeitarmos uma maneira de viver que é contrária à natureza de Deus. E Ele nos fez um novo ser para que a gente ande na sua presença como seu Filho Jesus Cristo, revelando o reino, proclamando as suas virtudes. A nossa destruição é resultante das obras que praticamos, sim. Nós seremos lançados no lago de fogo, ou seja, no inferno, não porque Deus planejou,
mas porque nós nos mantivemos na nossa corrupção sem buscar o conhecimento de Deus. E a gente precisa entender que não se trata das obras que fazemos, não se trata da nossa religiosidade. Ele nos preserva até hoje por causa de suas promessas. Ele nos traz a salvação por causa de suas promessas. E a gente precisa entender que nós temos que abandonar essa forma de pensar, de viver, para vivermos a plenitude do reino de Deus, a vontade de Deus, para recebermos da plena vida de Deus. Não podemos continuar no pecado, porque Ele nos dá o escape, a libertação. Ele nos conduz à verdadeira vida, para experimentarmos da verdadeira experiência de vida que Ele planejou para nós, seres humanos. A gente precisa entender isso. Precisamos buscar o conhecimento de Deus, fazermos tudo fundamentados naquilo que é Cristo, com a motivação que provém de Cristo, no mesmo Espírito de Cristo, de maneira que a gente não ande na nossa religiosidade, que não ande segundo a forma de pensar deste mundo e que não permaneçamos separados de Deus, mas na sua presença a gente possa andar neste mundo, revelando o seu reino e sua glória, revelando as suas promessas, para que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, entender e compreender que somos chamados para vivermos o reino de Deus, os valores eternos do reino de Deus neste mundo, revelando o Pai e a sua glória, e certos de que Ele cumpre as suas promessas, como cumpriu e tem cumprido até hoje, e vai cumprir sempre, acerca de que nós não seremos destruídos por causa das suas promessas e por causa do arco que Ele colocou nos céus, que o faz lembrar da sua promessa para todos os seres humanos, embora mereçamos a morte e a destruição. Que a gente possa buscar o entendimento e a compreensão plena da vontade de Deus para nós por meio das Escrituras. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.